Mais uma noite louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, aquele que é digno e merecedor de toda adoração, toda honra. Já peço que você vá abrindo a sua Bíblia aí, em Abacuque, capítulo 2. Vou falar igual a Richard, depois de Naum. Não sei se foi uma referência, mas é uma referência, eu gostei dessa. Fui assistir a pregação do Rick lá, eu ri demais. Fica depois de Naum, vai ser uma referência. Amém? Abacuque capítulo 2. Semana passada o Jackson pregou aqui para nós o início do capítulo 2, do versículo 1 ao 5. E hoje a gente vai ler dos versículos 6 ao 8. Amém? Que diz assim: em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficam ricos pela exortação. Até quando continuarão deste modo? De repente, os seus credores tomarão providências, e eles se voltarão contra vocês, e levarão tudo o que têm. Enquanto vocês olham, trêmulos e indefesos, porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos, e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes, com dinheiro obtido por meio de opressão? Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá a sua família afastada do perigo. Mas como os homicídios que cometeram, envergonharam o seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebidas aos seus companheiros? Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam o cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem, e que dizem a imagem mudas de pedra: levante-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e de prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai, nesse momento nós pedimos ao Senhor que a poderosa mão do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações através dessa palavra, que o Senhor Espírito Santo esteja aqui conosco nesse momento, que o Senhor revele a nós o que o Senhor quer falar, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em todo momento. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Irmãos, como eu falei aqui na semana passada, o Rick ele falou os primeiros capítulos, os primeiros versículos desse capítulo 2 de Abacuque, e é muito interessante aqui, só um momento que o vento aqui está balançando. Vamos lá. E o Rick trouxe para nós, irmãos, coisas muito interessantes aqui. Eu até falei com ele, até brinquei com ele no final ali. Falei: aí você quer que eu pregue semana que vem, Charles? Depois da pregação dessa, abençoada.
Deus falou muito ao meu coração ouvindo aquela pregação. Acredito que também tenha falado no coração dos irmãos. E eu queria destacar aqui alguns pontos que o Richardson falou aqui na semana passada, para que isso fique vivo aqui nessa noite em nossos corações. Ele falou muito sobre a oração, a importância da oração e a importância de que, algo que tocou muito no meu coração é que ele falou assim, muitas vezes a gente ora e a gente não espera. A gente ora e esquece da oração que a gente fez ao Senhor. Ao contrário de Abacuque, ele vai, ora, leva a sua queixa ao Senhor e ele fica lá aguardando a resposta do Senhor. Isso assim, foi muito impactante para mim. E outra coisa que foi falado na semana passada é o contraste da vida do justo com a vida do ímpio. E alguns pontos interessantes para a gente lembrar aqui, que a oração é um lugar que a gente deve abrir a nossa alma, levar as nossas angústias e esperar no Senhor. O segundo ponto é que o grande contraste entre o caráter do ímpio e o caráter do justo. Hoje a gente vai falar basicamente da sentença de Deus para a vida do ímpio. Na semana passada, o Rick falou muito sobre o justo e qual é o caminho do justo. Outro ponto é que quando você é justificado, ao contrário do ímpio, você é salvo. O ímpio a gente vê, Deus ele sempre aponta na palavra dele a direção e o caminho que vai ser trilhado. O caminho do ímpio e o caminho do justo. E nós fomos justificados pelo Senhor, nós temos a nossa salvação, ao contrário do ímpio, que o ímpio ele trará para ele a condenação. E porque o ímpio, qual é que é a diferença? Qual é a grande diferença do ímpio e do justo? O justo ele não peca, né? E o ímpio ele peca. Não, essa não é a diferença. Os dois eles pecam, porém, assim como mostra aqui na palavra de Deus, o justo ele se arrepende, ele encontra Jesus, ele é justificado pelo Senhor e ele é salvo. E ao contrário do ímpio, ele vive na sua vida nas práticas do pecado. E ele vai ter o seu caminho para a condenação. E hoje, irmãos, nós vamos falar da sequência da resposta que Deus trouxe para Abacuque, direcionando aos caldeus. A gente vai ver aqui hoje que do versículo 6 ao versículo 20, o final dessa resposta de Deus, ela vai vir em forma de oráculo. E o que seria um oráculo? É basicamente a mensagem de Deus através de um profeta para o povo. E a gente aqui vai ver que existem basicamente dois modelos no Antigo Testamento ali, de oráculo do Senhor. A gente tem o oráculo de condenação, que ele foi mais frequente antes do exílio. Então Deus trazia oráculos de condenação para os povos. E tem o oráculo da salvação, que ele é mais típico pós o exílio, depois que o povo foi exilado da Babilônia. E hoje a gente vai falar aqui sobre o oráculo de condenação. Esse oráculo de condenação, ele é conhecido na teologia como os oráculos de Ai. E o que seria isso? Ai daquele que fizer isso, aquilo. Ai daquele que fizer isso, isso. Nessa versão que a gente leu aqui hoje, da NVT, ela não traz dessa forma para a gente. Mas a gente vai acompanhar aqui que do versículo 6 ao versículo 20, a gente tem 5 ais de Deus trazendo para o povo. Ai do povo que fizer isso, e ai do povo que fizer aquilo. E aqui, esse oráculo, ele vai estar em forma de acusação e condenação. Que é o quê? Deus aponta o pecado, fala, vocês estão fazendo isso, isso e aquilo, e por conta disso vocês são condenados por isso, isso e aquilo. Esse vai ser o modelo. Eu cantei tanto ali, que agora está ficando bom. Vamos lá, irmãos. O primeiro, logo após de Deus, ele dá o direcionamento para o justo, que foi lido na semana passada. Deus ele vai apontar para o pecado, para a condenação e o que vai acontecer com o justo. E a gente vai para o texto agora, e o primeiro ai, que vai dizer assim, no versículo 6: ai daquele que acumula o que não é seu. E
Ai daquele que acumula o que não é seu, e até quando, diz as nações, aquele que se enche de coisas penhoradas. O teólogo Matthew Henry vai dizer que esses ais, eles vão ser, a base deles, a sentença vai ser baseada em concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida. E ele vai dizer que essas três coisas eles são armadilhas para os homens. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são armadilhas para os homens, principalmente para grandes homens, reis, presidentes. E o primeiro ai, ele vai dizer assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Ou na nossa versão aqui, que aflição espera vocês, ladrões, que ficam ricos pela exaltação? Até quando continuarão desse modo? Essa indagação que é feita até quando, enquanto eu estudava isso, e aí eu até mandei para o Richardson, esses dias a minha tia, ela postou, não sei qual dia que foi, mas ela postou falando sobre isso, que ela estava cansada de ver tanto mal, tanta destruição, tantas coisas ruins acontecendo. Aí ela falou algo interessante, só que eu não me atrevo a dizer como Abacuque, até quando, ou por que essas coisas estão acontecendo. E o Richard bem trouxe aqui na semana passada, que essa indagação, quando ela é feita para a pessoa certa, que é o nosso Deus, que Ele pode resolver as coisas, quando você abre o seu coração para Deus e fala: Senhor, eu não aguento a situação que está acontecendo isso e isso, quando você escancara a alma, né, como você falou, na pessoa certa, isso é legítimo, irmãos. E muitas vezes a gente se pega perguntando por que muitas pessoas que fazem as coisas erradas, elas são bem-sucedidas, tudo dá certo, elas estão ricas, estão vivendo o melhor desse mundo, e a gente fica se perguntando até quando, ou por que essa pessoa está prosperando e eu não estou fazendo tudo certo. Irmãos, e a última vez que eu preguei aqui, eu citei uma frase de Jonathan Edwards, só que eu citei ela, eu não lembrava que era ele, eu não lembrava exatamente, eu falei ela mais ou menos. Hoje eu trouxe aqui para a gente, e a frase correta, que diz assim: a terra é o único inferno que os cristãos experimentarão, e o único céu que os não cristãos experimentarão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara, o ímpio, por mais coisas grandiosas, mais coisas, dinheiro, riqueza, fama, todos os luxos, tudo isso que ele pode ter é o mais próximo do céu que esse homem vai chegar. Mais próximo do céu que o ímpio pode chegar é as coisas desse mundo. E para nós que somos salvos, que somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus, o mais próximo do inferno que a gente pode chegar é nesse mundo. Por quê? Porque a gente sabe que todo sofrimento, toda angústia, toda tristeza que nós passamos nesse mundo, isso é passageiro. Nós não teremos uma condenação eterna. Amém. Assim como os ímpios terão. E eu estava repassando ali embaixo, aí eu falei com a Julie, que na época que eu trabalhei na prefeitura, eu estava conversando com um amigo que trabalhou muitos anos lá, e ele estava falando comigo assim: Dudu, cara, lá é triste. Você vê a situação lá, o que os caras fazem de corrupção, de lavagem de dinheiro, de enriquecimento, o cara enriquecendo nas costas dos outros, nas costas do povo, e pegando material, desviando e tudo mais, e ele me contando. E eu lembro que eu falei com ele, até falei com a Júlia, quando eu cheguei em casa nesse dia, eu falei com a Júlia, eu falei assim: cara, eu tenho pena desse cara, eu tenho pena dele, porque eu sei que Deus vai cobrar dele tudo isso. Eu sei que ele está enriquecendo aqui, está ganhando dinheiro, tudo bem, mas quando ele morrer, você imagina quantas pessoas não vai ser colocado nas costas dele, que morreram por falta de um hospital que não está pronto até hoje. Você imagina isso? Deus chegando para ele e falando assim: meu amigo, dá conta aqui agora do que você fez. Eu falei: cara, eu tenho pena desse cara, porque eu sei que o Senhor ele vai cobrar. Ele pode não cobrar aqui, e aí o cara às vezes acha que ele está vivendo uma vida tranquila.
Não, eu estou fazendo as coisas erradas aqui, mas está tudo dando certo. Muitas vezes a gente acha que o sucesso terreno é uma aprovação de Deus. Pode ser que não. Pode ser que você esteja dando tudo certo, mas você não tem uma vida com Deus. E o Senhor vai cobrar isso na eternidade. E aqui, irmãos, a gente lê aqui, ó, no versículo 6, vai dizer assim, ó: em breve, os seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficaram ricos pela exortação, e até quando continuarão desse modo? De repente, os seus credores tomarão providências, eles se voltarão contra vocês, e levarão tudo o que têm, enquanto vocês olham trêmulos, indefesos, porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. O pastor, que quando ele estava lendo a leitura sequencial, ele falou sobre a questão dos babilônios, eles se apossarem das terras. E é muito interessante porque aqueles que foram levados cativos, foram destruídos pelos babilônios, esses seriam um instrumento de desgraça dos próprios babilônios. Eles que levaram cativos, eles seriam destruídos por eles mesmos. No versículo 9, do 9 ao 11, a gente tem aqui o segundo ai, que é daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ou aqui na versão: que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará a segurança e manterá a sua família afastada do perigo. Mas, com homicídios que cometeram, envergonharam o seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamarão contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Aqui a gente tem algo muito interessante da última vez que eu preguei, falou sobre isso também. Só que falou de uma forma diferente. Falou: ó, o templo está dessa forma e as casas de vocês estão luxuosas. E aqui ele aponta mais uma vez para o pecado das pessoas, dos ímpios, que vocês estão construindo casas luxuosas, achando que isso vai ser a proteção de vocês. E, irmãos, o ímpio, ele sempre confia no que ele tem. A diferença do ímpio e do cristão é essa: o ímpio, ele sempre confia no que ele tem, no seu dinheiro, na sua fama, no seu status. E quantas vezes nós que estamos aqui, nós não confiamos em alguma dessas coisas? Quantas vezes a gente às vezes deitou na sua cama em casa e com medo, porque às vezes uma conta venceu, às vezes você não sabia o que seria no dia de amanhã, às vezes a comida está faltando e as coisas estão se apertando para o seu lado, e aí às vezes, em vez de você dobrar o seu joelho e colocar a sua confiança no Senhor, falar: Senhor, tem misericórdia, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar providência. Muitas vezes você se desesperou, você foi atrás de fazer algo que não devia, você ficou desesperado: nossa, se eu tivesse R$1.000 aqui agora eu ia resolver minha vida, nossa, se eu tivesse R$5.000 aqui eu ia resolver minha vida. Mas, irmãos, nós não devemos colocar a nossa confiança nessas coisas. Quem coloca confiança em dinheiro são os ímpios. Nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, ao contrário de confiar que a riqueza trará segurança e de nossa família, devemos crer, assim como a gente leu hoje no Salmo 31, de 2 ao 4, que diz: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. O salmista vai dizer aqui que o Senhor é o castelo forte dele. O nosso Deus é o nosso castelo forte. Nós não cremos que o dinheiro vai nos salvar. Nós não cremos que as riquezas, que as coisas desse mundo vão nos salvar. Muito pelo contrário. Nós cremos que o Senhor é o que nos salva. O Senhor é o que é o nosso castelo forte. Nós podemos crer, nós podemos colocar a nossa confiança em Deus. No versículo 12 ao 14, a gente tem o terceiro ai. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamenta na iniquidade. Ou na versão aqui, NVT: que aflição espera vocês que
constroem cidades por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas que enchem o mar, e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Em Daniel capítulo 4, versículo 30, a gente lê uma declaração de soberba de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele dominou muitos povos, ele construiu um reino gigantesco, e ele vai dizer assim em Daniel capítulo 4, versículo 30, não é a grande Babilônia que construí para a casa do meu reino? Ele construiu aquilo tudo, e ele olhou para aquilo tudo e ele falou: eu sou grande, o meu reino é gigante, eu posso tudo, eu mando em todas as coisas. E aqui a gente vê uma soberba gigantesca da parte de Nabucodonosor. E a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, aqui a gente leu: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A grande diferença, irmãos, é que o homem de Deus, o cristão, aquele que é salvo, ele não é soberbo, ele confia no Senhor. Ele pode até construir coisas grandiosas, e é muito bom que um homem de Deus construa coisas grandiosas. É muito bom que nós possamos trabalhar, nos esforçar para ter uma família abençoada, para ter um patrimônio abençoado, para que nós possamos abençoar outras famílias, outras pessoas. Mas nós não podemos depositar a nossa confiança nisso. Nós não podemos achar que nós somos melhores por conta disso. Nós que somos cristãos, nós não podemos confiar nessas coisas. Nós não podemos colocar a nossa esperança e achar que somos melhores que alguém porque nós construímos algo. Muito pelo contrário, nós temos que crer que nós construímos tudo para a glória de Deus, e que Deus é poderoso e Ele que é grande. E que se nós fazemos algo, nós fazemos algo porque o Senhor nos abençoou. Se você tem condição hoje, irmão, de sair da sua casa, de trabalhar com saúde e trazer a comida para a sua família, trazer a segurança para a sua família, se você tem esse privilégio hoje, é porque o Senhor tem te abençoado, é porque o Senhor tem dado graça, tem dado força a você. Muitas vezes nós não nos atentamos para esse detalhe. Às vezes a gente sai de casa, você pega seu carro, você pega sua moto e você vai até o seu trabalho. Você chega no seu trabalho, você não está passando mal, você consegue trabalhar o dia todinho bem. Você chega na sua casa e está a sua família lá bem, com saúde, em segurança, nada aconteceu. Você passou 8 horas longe da sua casa e a sua filha, a sua família, os seus filhos estavam lá e nada aconteceu. E muitas vezes você acha que tudo isso é você que está proporcionando. Você acha que essa segurança toda é você que está proporcionando. Você acha que porque você colocou um muro de 3 metros, uma câmera, uma concertina, nada contra o Tatarcísio. Você acha que você fez tudo isso e por isso a sua família está em segurança? Muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário. Quem te proporcionou toda essa segurança, quem te proporcionou essa saúde, foi o Senhor. Aleluia. Se você não dobrar os seus joelhos, agradecendo ao Senhor, seja no início do dia, no final do dia: Senhor, obrigado por essa saúde que o Senhor me dá, de poder sair de manhã, trabalhar. Você está sendo soberbo. Você está achando, você está vivendo a vida no automático, está achando que você consegue fazer tudo. Você não tem essa capacidade. Nós temos que entender isso. Nós não temos a capacidade de fazer essas coisas. Se o Senhor não fizer por nós, nós não conseguiremos. Se o Senhor não for na nossa frente, assim como disse Moisés, ele disse: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for na frente, eu não vou. O que ele estava dizendo? Eu dependo totalmente do Senhor. Eu coloco todas as a minha dependência no Senhor. Eu dependo totalmente de Ti. Eu sei que se eu acordar amanhã e dar um passo sem depender do Senhor, vai dar errado. Então, Senhor, vai na minha frente, faça por mim o que eu não consigo fazer. E o ímpio, e o soberbo, ele não faz isso. O soberbo, ele confia na sua própria força. Ele confia na força do seu braço. E a gente sabe que isso, irmão, precede a queda, assim como a gente leu. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim: a soberba precede a destruição, e a altivez de espírito precede a queda. O pastor Carlos bem falou aqui, irmãos, Provérbios é um livro sensacional. O Senhor fala ali, ele entrega sabedoria para a gente assim, de forma maravilhosa. Eu tenho um hábito
de ler Provérbios, ele tem 31 capítulos, né? E aí dá pra gente ler um capítulo por dia. Às vezes eu esqueço, mas eu tento todos os dias ler um capítulo do dia. E assim, Provérbios, ele traz sabedorias excelentes pra gente. E uma dessas, e assim, o provérbio, ele vai sempre dar esse contraste do justo, do ímpio e daquele que serve a Deus. Olha, o ímpio faz isso. Olha, o soberbo, ele faz isso. Olha, se você for soberbo, isso vai acontecer. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas se você seguir por esse caminho, segue esse caminho do Senhor. E aqui ele bem diz, isso é bem verdade. Quantas pessoas, você já não viu? Quantas pessoas, Rubinho, você não conhece, que achou que era grande, achou que fazia isso, fazia aquilo, e tempos depois essa pessoa caiu, essa pessoa foi à ruína. Por quê? Porque ela não se atentou à palavra de Deus. Ela não se atentou para isso, que a soberba ela precede a destruição, e a altivez de espírito ele precede a queda. E semana passada o Rick falou aqui que em algumas versões diz que Deus ele faz guerra aos soberbos. Irmãos, imagina, porque tem aquele texto, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora você inverte isso. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Irmão, você imagina um Deus que faz guerra contra você. Um Deus poderoso, um Deus grande, que Ele construiu tudo. Imagina Ele fazendo guerra contra você. Imagina você trabalhando para construir. E aí, Ele olha de lá e fala, você não é nada. Sem mim você não é nada. Que nós venhamos refletir aqui nessa noite, para pensar, se você não está sendo soberbo nas suas atitudes, no seu dia a dia, se você não está colocando a sua confiança em você mesmo. Porque a gente sabe aqui, irmãos, que colocar a confiança, depositar a nossa fé em alguém que não é Deus, isso é pecado, isso é idolatria. Que nós não venhamos idolatrar os nossos braços, a nossa própria força, nós venhamos confiar no Senhor, porque a soberba é uma característica do ímpio, e o Senhor ele odeia isso, e que nós não venhamos ter esse modo de viver. Versículo 15 ao 18 a gente tem um quarto ai, que é ai daquele que dá vinho misturado ao seu furor. E aqui é interessante porque os reis do período da Babilônia, eles tinham um costume de, assim, vai ter uma festa. Nessa festa, a quantidade que o rei beber, todo mundo tinha que beber. Ele estipulava assim, ó, nós vamos beber, sei lá, 10 garrafas de vinho, vai todo mundo beber a mesma quantidade. Aí todo mundo passava mal, ficava pelado, aí virava uma bagunça. E aí virava aquela zombaria, eles riam das pessoas que saíam vomitando, cambaleando. E é interessante que depois disso foi estipulado em Israel, que teve uma lei em Israel, isso se encontra em Esther, capítulo 1, versículo 8, teve uma lei em Israel que proibia esse ato, que é mais ou menos assim, vai ter uma festa, cada um bebe a quantidade que acha interessante para ele. Porque o rei ele poderia estipular a quantidade. E aqui, irmãos, a gente tem uma aplicação para a gente, deixa eu ler aqui o versículo 15 do 18, diz assim, ó, que aflição espera vocês que dão bebidas aos seus companheiros? Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham e bebam. Aqui, só um momento. Será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Irmãos, a gente sabe aqui que aquele que tomou o cálice da ira de Deus foi Jesus Cristo. E a gente sabe que um dos motivos, e o maior motivo de ser pesada a cruz de Cristo, não foi porque ele foi açoitado, não foi porque ele foi chicoteado, não foi porque despiram ele, cuspiram no rosto dele, colocaram coroa de espinho, mas foi porque ele tomou o cálice da ira de Deus. Irmãos, e quão pesado é o cálice da ira de Deus. E aqui, Deus está dando uma sentença para eles, que é assim, ó, vocês que fazem isso,
vocês que dão vinho, embriagam as pessoas, zombam delas, vocês vão tomar do cálice da ira de Deus. Imagina isso, Deus falando. Vocês vão provar do cálice da minha ira. E aqui, irmãos, a gente já traz uma aplicação para a gente que é, muitas vezes, a gente, consciente ou inconsciente, a gente leva o nosso irmão a pecar. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso, para que a gente não faça com que as pessoas pequem, com que o nosso irmão peque. O ventilador hoje me atrasou minha vida. Irmãos, e quantas vezes a gente se pega vivendo em um modo de vida, vivendo de uma forma com que a gente não presta atenção no nosso próximo. E aqui, esse povo, eles estavam vivendo uma vida para zombarem do seu próximo, para zombarem das pessoas. E Deus estava trazendo uma sentença para eles, uma sentença pesada, que Deus iria fazer com que eles provassem do cálice da ira de Deus. E que nós venhamos, irmãos, viver uma vida, que nós não venhamos fazer com que o nosso irmão pegue, com que o nosso próximo pegue. Versículo 17 vai dizer assim: derrubam as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Hoje tem se falado, irmãos, e aí está para votar agora, não sei se vocês estão acompanhando a questão do aborto, e está para votar para que o aborto seja algo legal no nosso país. E isso é de entristecer o nosso coração, nós que somos cristãos. Isso é de deixar a gente muito triste. E nós cristãos, nós devemos nos posicionar contra isso. Porque o que os babilônios, qual era a maior característica dos babilônios naquela época? Eles eram um povo sanguinário. Eles eram um povo que gostava de matança, gostava de destruição. E as pessoas hoje se esqueceram de que falar de aborto é falar sobre um assassinato. Muitos hoje se esquecem que abortar uma criança é matar uma criança. E aí, eu estava ouvindo um pastor falar essa semana sobre isso, e aí ele falou assim: mas argumentaram para mim o seguinte: se você é contra o aborto, é só você não abortar. Aí ele falou assim: então eu vou usar esse mesmo argumento na época de Hitler. Se você não é contra matar os judeus, é só você não matar. É só você não fazer. Imagina quão sujo esse argumento é. E se você não é a favor de que matem crianças no ventre da mãe, é só você não fazer. A gente deve ser completamente contra. O Senhor, Ele estava aqui, irmãos, trazendo uma sentença para aquele povo, porque eles eram sanguinários, eles gostavam de matar, eles gostavam de chegar e destruir, e não importava para eles se era criança, se era jovem, se era mulher, se era menino de colo. Eles chegavam e eles destruíam. Versículo 18 vai dizer assim: do que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. A gente falou na semana passada, na semana passada não, porque não teve, mas a nossa revista, ela falou do tema sobre o baluarte da verdade. E eu cheguei a comentar isso no dia que a gente estava falando com os homens, que o evangelho, o cristianismo, ele é exclusivo. Ele não acredita que existem vários deuses, ele acredita que existe apenas um Deus. Nós somos exclusivos. Nós acreditamos em um único Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, e o relativismo hoje, moderno, ele fala assim: não, cada um tem a sua verdade, cada um acredita na sua verdade, cada um acredita no que quiser. Não, se você acredita que tal Deus ele vai te levar para o céu, tranquilo, não tem problema nenhum.
Quando a gente sabe que isso é mentira. Quando a gente sabe que o Evangelho ele aponta apenas para um Deus. Apenas para o nosso Senhor Jesus. E às vezes falar isso no mundo, falar isso lá fora, não, você pode acreditar no que você quiser, que todos os caminhos vão levar a Deus, né, pastor Carlos? Aí a gente falou assim, vão levar sim, todos os caminhos vão levar a Deus. Só que uns vão para a condenação e outros vão para a salvação. Todos eles vão levar, você vai chegar até Deus, que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então nós vamos chegar diante de Deus. Aqueles que acreditam em Buda, em Alá, eles vão chegar diante de Deus, mas vão ser para a condenação. Nós cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E aqui ele está dizendo isso. O que adianta você acreditar num ídolo, que ele é de ouro, que ele é de prata, mas por dentro ele não tem nada, por dentro ele não tem vida, ele não respira, ele não te responde? O que adianta? O último ai vai dizer aqui, no versículo 19: ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Ou aqui, na nossa versão aqui, que aflição espera vocês que dizem aos ídolos de madeira, despertem, e que diz as imagens mudas de pedra, levante-se. Acaso o ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro, não há vida neles. E apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está no seu santo templo, e toda a terra cale-se diante deles. Irmãos, nós cremos, nós da Igreja Cristã Esperança, nós cristãos evangélicos, nós cremos que o Senhor é o único todo-poderoso que está sentado no seu trono e que há de julgar as nações. Amém. Assim como ele já deu a sentença para aquele povo e os julgou, ele há de julgar toda a terra. E nós que somos salvos, que nós fomos justificados pelo Senhor através da fé mediante Cristo Jesus, nós cremos no Senhor, queremos morar com Ele. Mas para um mundo que vive em pecado, que vive nessas práticas que a gente leu aqui, que vive confiando em si mesmo, que vive achando que ele detém nas suas mãos todo o poder, que ele confia no seu próprio braço, nós sabemos que Deus há de julgar essas nações. Nós sabemos que Deus, Ele, no dia do juízo final, Ele julgará todos os povos. E todos aqueles que não se converteram ao Senhor Jesus, todos aqueles que não ouviram a voz de Jesus, eles vão de ser condenados. E nós cremos aqui, irmãos, nessa noite, que nós venhamos meditar sobre o que a gente falou, e que você venha, durante a semana que você vai viver, essa semana agora, você venha pensar no seguinte: será que eu tenho vivido uma vida como um justo que crê no Senhor Jesus, que crê naquilo que Ele trouxe para mim, crê no Evangelho, na Palavra de Deus, ou eu estou vivendo como um ímpio, vivendo uma vida de soberbo, que confia em mim? Será que essa semana que vai se iniciar, você vai confiar mais na força do seu braço, ou você vai confiar em Jesus? Será que quando essa semana se iniciar, você vai dobrar o seu joelho, e você vai orar ao Senhor, e você vai pedir misericórdia a Ele? Senhor, eu não tenho condições de viver essa semana, porque essa semana está difícil para mim, mas eu vou fazer assim como a palavra do Senhor diz, eu vou viver pela fé, porque o justo ele vive pela fé. O soberbo confia em si, e ele já está condenado, assim como diz a palavra aqui. O soberbo ele já tem a sua condenação, mas o justo ele vive pela fé. E eu vou viver a minha semana, o meu dia, o meu mês, confiando no Senhor. Eu não confio, eu sei que eu não tenho capacidade o suficiente para lidar com os problemas que tenham de vir, para lidar com as coisas que eu vou enfrentar, mas eu creio que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode ir na frente, que o Senhor pode transformar a minha situação, que através da fé em Jesus Cristo nós vamos romper as barreiras, irmãos. Creia nisso. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos louvar o seu nome, nós queremos bendizer o nome do Senhor. Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós temos vivido como ímpios, nós temos vivido como aqueles que são soberbos, Pai, que confiam no próprio braço, que confiam na própria força. Mas nós lemos aqui que nós que confiamos no Senhor, Pai, nós devemos viver pela fé, devemos confiar no Senhor Jesus, porque o soberbo, ele já tem a sua sentença, dada pelo Senhor.
mas nós cremos no Senhor, Pai, e cremos que o Senhor pode transformar as nossas vidas. Nós podemos depositar no Senhor a nossa confiança e em Ti, Pai, esperar, em Ti confiar, que nós venhamos viver a nossa vida, Pai, com esse propósito de viver pela fé, de crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Essa é a nossa oração, que nós oramos. Amém. E louvamos ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém.